Boa noite, irmãos, amigos aqui presentes. Meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo 15. Primeiro João, capítulo de número 2, a partir do versículo 15 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor nosso Deus, nós estamos em Tua presença, e nesse momento, Senhor, rogamos a Tua bênção para o entendimento adequado da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim nesse momento, ao explanar a Tua palavra, que o Senhor queira me usar nas minhas limitações, e que o Teu Santo Espírito age sobre nós, aplicando essa palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, pelos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero destacar, a partir desse texto, algumas coisas importantes para a nossa vida. Quero destacar algumas advertências contra a mentalidade mundana. Algumas advertências contra a mentalidade mundana, ou mundanismo. Se nós formos olhar o contexto dessa passagem, nós vamos ver que o apóstolo João, ele tratou anteriormente sobre uma palavra de conforto e de ânimo para os cristãos verdadeiros. Ele mostrou as suas bênçãos, aquilo que eles possuem por meio da obra suficiente de Jesus. Então, ele destaca esses benefícios, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Mas logo depois, ele traz algumas advertências, alguns alertas necessários para a vida do povo de Deus. E então ele fala sobre essa mentalidade mundana, ou mundanismo. E a primeira coisa que eu quero considerar com os irmãos é que a mentalidade mundana, ela não pode coexistir com o amor a Deus. A mentalidade mundana, ela não pode coexistir com o amor a Deus. Isso é o que nós encontramos no versículo 15, quando João diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa que é importante que os irmãos entendam é a ideia da palavra mundo aqui. A ideia aqui de mundo é o mundo dos homens, é o mundo em rebelião contra Deus, que é marcado, né? A palavra não saiu aqui, que é marcado por tudo aquilo que está em oposição contra Deus. São os valores, os pensamentos, a mentalidade. O mundo é marcado por isso. Essas são as suas características. Então é o sistema mundano, que envolve os valores do mundo, seus prazeres, suas atividades, a sua agenda. Então, é esse sistema. Então, quando João fala de mundo aqui, ele está falando desse sistema pecaminoso, corrupto, com valores contrários aos valores de Deus, com ideologias, com práticas, com pensamentos contrários àquilo que Deus nos mostra. Então, João, ele diz que o mundo está no maligno, que esse mundo rejeitou a Jesus quando ele veio, que esse mundo não o conhece e, consequentemente, não conhece os seus seguidores. Esse mundo é mau. Então, o mundo é esse sistema pecador, corrupto, que inclui valores, pensamentos, práticas, ideologias contrárias à palavra de Deus, a uma cosmovisão cristã. É contrária a tudo isso.
Então, João, ele mostra que essa mentalidade mundana, esse mundanismo, ele não pode coexistir com o amor a Deus. Aqueles que têm afeição pelo mundo, que inclui seus valores, as suas práticas, as suas crenças, tal pessoa, ela não consegue amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. James Boyce, ele diz algo bem interessante sobre esse fato. Ele diz assim: a primeira razão por que os cristãos não devem amar ao mundo ou as coisas que estão nele é que o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são incompatíveis. Deus se coloca contra os pecados e os valores do mundo. Consequentemente, é impossível amar a Deus e servir a Deus e ao mundo. Porque Deus, ele se coloca contrário ao pecado. E o mundo se opõe às coisas de Deus. O crente, ele ama Jesus, e então ele deve rejeitar as coisas que há no mundo. Ele precisa servir ao Senhor. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6:24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que o amor a Deus e o amor ao mundo são incompatíveis. Eles não podem andar juntos, não podem coexistir do mesmo lado. É impossível. Então, João alerta aqueles irmãos que esse sistema de valores perversos, contrários à palavra de Deus, não é digno de nenhuma afeição por parte dos verdadeiros crentes. Não é digno de afeição. Os crentes não devem se amoldar a esse padrão de práticas pecaminosas, de valores, ideologias. O amor ao mundo, meus irmãos, ele compromete o nosso amor a Deus. A razão pela qual nós somos intimados a não amar ao mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente excludentes. Eles não se casam, não andam junto. É impossível um crente dizer que ama a Deus, enquanto que a sua mentalidade, a sua prática, são de pessoas mundanas. É possível ver alguma distinção entre nós e os incrédulos? As mesmas coisas que eles valorizam são as mesmas coisas que nós valorizamos? O que eles pensam, a maneira como eles agem, como eles se comportam, é a mesma nossa? Se é, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está no seu devido lugar. Porque a mentalidade mundana, ela não pode coexistir com o amor ao Senhor. Se você é uma pessoa que ama ao Senhor, saiba que você não pode pensar do mesmo modo que esse sistema pensa. Valorizar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. Mas, para nossa tristeza, meus irmãos, é que nós encontramos, e às vezes nós mesmos pecamos, valorizando as mesmas coisas que as pessoas sem Deus valorizam, fazendo as mesmas coisas que elas fazem, pecando da mesma maneira que elas pecam. E isso é para a nossa infelicidade, para a nossa vergonha. Porque o mundanismo, ele não pode coexistir, não pode habitar no coração daquele que diz amar o Senhor. Matthew Henry, ele diz assim: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e cai. Veja que o coração do homem, ele é estreito, e ele não pode conter ambos os amores. Você não pode ser aquela pessoa que está com um pé na igreja e outro no mundo, dizer que ama a Deus, enquanto a sua mentalidade é totalmente perversa, contrária àquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Não pode existir essas duas coisas na mesma pessoa. Ao considerar sobre isso, meus irmãos, eu refletia na questão de quantos cristãos dizem que amam o Senhor, dizem que a palavra de Deus é inspirada, é autoritativa sobre a sua vida,
e eles abraçam coisas, ideologias mundanas. Eles defendem o aborto como as pessoas do mundo, eles vivem uma prática imoral, vivem de acordo com aquilo que é imposto pela sociedade pecadora. Então a mentalidade dele é uma mentalidade perversa. E ele diz: eu amo a Deus. Não, meu irmão, você não ama a Deus. Se a sua mentalidade é essa, você não ama. Porque não pode coexistir essas duas coisas na mesma pessoa, com crenças, valores contrários à palavra de Deus. Não pode. Você pensa que é uma coisa inocente, você pensa que é um direito seu apoiar e pensar o que você quiser. Se você é um cristão, não é. Se você é um cristão, você é um servo de Jesus, você tem um dono. Você tem um dono que lhe mostra no que você deve crer, no que você deve valorizar, no que você deve estimar, onde você deve colocar as suas afeições. Se você é um cristão, é assim. Não é da sua maneira, não é da minha maneira, mas da maneira do Senhor. Então ele nos mostra aquilo que nós devemos valorizar, nós devemos crer, o que nós devemos fazer. Não pense que é de qualquer maneira. Não é. A gente não pode pensar que podemos fazer o que quisermos e ainda assim dizer que amamos ao Senhor. Está errado. O amor ao mundo, que inclui valorizar as suas crenças, seus valores, ideologias, não pode coexistir com o amor a Deus. Se você ama a Deus, então determinadas coisas você não suportará, você desprezará, você deixará de lado, você vai abrir mão. Por quê? Porque você é um cristão. E Deus lhe diz o que você deve valorizar, o que você deve crer, o que você deve fazer. Então a primeira advertência contra o mundanismo é que esse mundanismo, essa mentalidade mundana, ela não pode coexistir com o amor ao Senhor. Isso nós olhamos no verso de número 15. Tem uma segunda advertência que nós precisamos notar aqui. É que a mentalidade mundana, ela é marcada por pecados. Ela é marcada por pecados. E eu peço a atenção de vocês para que nós possamos observar os pecados aqui mencionados pelo apóstolo João. Olhem comigo, versículo de número 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então veja que essas coisas aqui, elas fazem parte da mentalidade mundana, da prática mundana. As paixões da carne. Paixões da carne. É aquela pessoa que ela é dominada pelos seus desejos. Essa pessoa, ela é dominada pelos seus sentidos. E ela faz coisas, ela é capaz de fazer coisas com pouco respeito por ela mesma e por outras pessoas. A pessoa que tem essas paixões da carne, ela é dominada pelos seus sentidos. É aquela pessoa que ela apela para viver o prazer imediato. Ela endeusa os prazeres puramente físicos e carnais. Ela vive sob o império dos sentidos. Essa pessoa, tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela pensa que vai dar prazer imediato para ela, ela faz. A qualquer custo, ela faz. Não importa as consequências, não importa o que ela tem que fazer, o princípio que ela tem que quebrar, mas o que ela quer é satisfazer os seus desejos. Essa pessoa, ela vive pela concupiscência da carne. Ela procura por todos os meios satisfazer aquilo que ela tanto quer. Ela só se importa com seus prazeres físicos e carnais. Então tudo que ela sente, ela procura realizar. Será que nós temos sido assim? Dominados pelas paixões da carne? A tal ponto de tudo aquilo que nós pensamos que pode nos trazer prazer, nós damos um jeito para adquirir, para alcançar. Não importa se isso vai arrebentar com sua família, se vai arrebentar com sua reputação, com sua comunhão com Deus.
A pessoa que ela vive pelas paixões da carne, ela tem coragem de passar por cima de tudo isso, porque ela quer satisfazer seus desejos. Os seus desejos são como se fossem deuses, que ela tem que servir, que ela tem que prestar o sacrifício diante daquilo. Então, a mentalidade mundana, ela é marcada pela concupiscência da carne. A pessoa que procura a satisfação imediata dos seus desejos. Uma outra coisa que caracteriza essa mentalidade mundana é a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Certo comentarista bíblico, ele diz que a concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. É o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. Veja, é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Cobiça nos olhos. Você não pode ver uma moça, um rapaz bonito que você deseja. Você não pode ver um novo modelo de roupa que você deseja. Você não pode ver um novo celular que você deseja. Veja que isso é comum se ver. Eu conheço uma pessoa que ela não pode saber que tem um iPhone novo na área, porque assim que ela souber, ela vai querer comprar. Ela não pode ver um modelo novo de alguma coisa, porque ela vai querer comprar. Cobiça dos olhos. Você não pode ver nada novo. Você não pode ver que tem um modelo de alguma moto nova que você quer adquirir. Você não pode ver que existe um modelo de alguma coisa nova que você quer comprar. Cobiça dos olhos. Você viu, você deseja, você quer aquilo. Tem um novo modelo de roupa, uma nova marca. Você quer aquilo, a qualquer custo. Não é errado você querer determinadas coisas. Mas você ser dominado por tudo isso é. Você ser dominado pelos seus olhos, você não pode ver que você quer, você cobiça, você planeja por todos os meios como vai adquirir aquilo, seja licitamente ou ilicitamente, mas você vai planejar para adquirir aquilo. Cobiça dos olhos é a incapacidade de alguém ver algo sem desejar para si mesmo aquilo, como um sinônimo de segurança e de felicidade. Então ela olha para algo e ela vê, se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Eu vou ter mais prazer. Eu preciso daquilo para a minha segurança. Cobiça dos olhos. Nós somos assim, em alguns momentos. Cobiçamos, olhamos para algo que não é nosso, para as novidades, e de maneira incontrolada nós desejamos aquilo, nós planejamos como obter aquilo, como alcançar aquilo. Cobiça dos olhos. A mentalidade mundana, ela é marcada por essa cobiça dos olhos. Não posso ver nada novo, nada atraente que eu quero para mim. Eu preciso daquilo para me ser feliz. Eu preciso daquilo para me ter segurança. Eu preciso daquilo para me ter prazer. Cobiça dos olhos é uma marca da mentalidade mundana. E ele fala também da soberba da vida. Em outras palavras, ostentação dos bens. Meus irmãos, essa palavra, que é traduzida como soberba da vida, ela aparece poucas vezes no Novo Testamento. E a ideia aqui dessa palavra é como se fosse de um fanfarrão, um charlatão. Essa palavra ela era usada na antiguidade para se referir a pessoas que faziam uma propaganda de produtos falsos. Vejam, essa palavra aqui, esse termo, era associado na antiguidade a pessoas que faziam propaganda de produtos falsos. Aristóteles, ele usou essa palavra aqui para definir o homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que ele realmente não tem. Uma outra pessoa, ela usou esse termo para descrever o indivíduo que frequentava os mercados e ele falava com os forasteiros acerca da frota de barcos que não tem, e de grandes negócios, quando o seu saldo no banco é precisamente irrisório. Ele gaba-se das cartas que os grandes governantes lhe escreveram,
pedindo ajuda e conselho. Ele fala sobre a sua grande mansão, quando na verdade ele vive numa pousada. Trata-se, meus irmãos, daquela atitude de querer impressionar todos com a sua inexistente importância. Aquela pessoa que quer impressionar. Ela não tem, mas ela quer impressionar. Ela não é aquilo que ela diz ser, mas ela quer se mostrar como mais do que ela realmente é. Ela tem prazer em ser elogiada. Tem prazer em ser bem vista. Que as pessoas saibam o seu título, quem ela é, a sua importância, os seus bens. Soberba da vida. Ostentação dos bens. É aquela pessoa que ela se vangloria em coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuários. É aquela pessoa que gosta dos holofotes. É o desejo de brilhar e de ofuscar aqueles que estão ao seu redor. Ela tem esse desejo de brilhar, de ser conhecida, mesmo ela não sendo aquilo tudo que ela diz ser. Então a pessoa ostenta, ela fala de bens, ela fala de posses, ela fala da sua posição social, da família que ela pertence na cidade. Porque ela quer ser aplaudida, ela quer holofotes, ela quer brilhar. Estava lembrando que isso ganhou até um outro nome, um tempo atrás. Essa questão da ostentação dos bens. Daquela pessoa que quer se mostrar algo sem realmente ser ou ter. Talvez os mais jovens que estão antenados aí saibam do famoso dublê de rico, né? Ostentação de bens, dublê de rico. Aquela pessoa que quer mostrar que tem algo, que é alguma coisa, sem ser ou ter. É o dublê de rico. Ela quer se mostrar quem ela não é. Ela quer ser estimada. Ela quer que as pessoas elogiem e falem da sua inteligência, falem dos seus bens, da sua posição social, da sua família. E ela quer ofuscar todos ao seu redor. Soberba da vida, meus irmãos. Soberba da vida. É a pessoa que se vangloria quando nada possui. É aquele que faz propaganda enganosa de si mesmo, das suas obras, das suas posses. Essas pessoas, elas são intermináveis sobre vangloriar-se das suas coisas, das suas posses. E ela faz de tudo para impressionar a todos os que se encontram ao seu redor. Ela faz o possível e o impossível para impressionar. Ela quer que as pessoas se impressionem com o que ela tem, com o que ela é, na maneira como ela se veste, da sua beleza. Soberba da vida. Então, meus irmãos, olhem para esse texto e percebam que a mentalidade mundana, ela é marcada por esses pecados. Ela é marcada pela concupiscência da carne, a pessoa que ela quer por todos os meios satisfazer os seus desejos. É a pessoa que tem essa cobiça dos olhos. Ela não pode ver o que ela deseja, que ela quer. Ela não pode ver uma novidade, ela não pode ver nada atraente que ela quer. Ela deseja para si. E ela vai planejar meios para obter aquilo. A mentalidade mundana é marcada pela ostentação dos bens. A pessoa que não é aquilo tudo que ela mostra ser, mas ela quer aparentar aquilo. Ela quer mostrar que ela é importante, que ela tem um brilho, que ela é especial por sua beleza, pelas suas vestes, pela sua posição social, pelas suas posses, pelo seu nível acadêmico. Soberba da vida. Soberba da vida. Meus irmãos, precisamos ter cuidado com tudo isso. Precisamos nos analisar, nos examinar e ver se esses pecados aqui, se essa lista de coisas citadas tem feito parte da nossa vida. Será que nós temos desejado coisas apenas para aparentar ser uma coisa que não somos? Será que o celular que você possui é condizente àquilo que você é? Será que as suas vestimentas, as suas joias,
é condizente aquilo que você é. Não estou dizendo que a gente vai andar mal vestido, não, meus irmãos, não é isso. Que você não vai se esforçar para adquirir algo. Mas vejam, tem pessoas que fazem grandes esforços para adquirir vaidades. Ela não pode adquirir aquilo, ela é pobre. É como se eu aqui, um pobre, quisesse comprar uma coisa que eu não tenho condição para obter aquilo. Simplesmente porque eu quero impressionar os meus irmãos na igreja, os meus colegas do trabalho. Será que nós somos assim? Não podemos ver a novidade que nós queremos ter para impressionar? Precisamos fazer essa análise. Será que nossos olhos têm sido puros? Será que eu tenho olhado para algo que o meu irmão conquistou e eu tenho me alegrado por ele, no lugar de ficar com inveja dele, de desejar aquilo que é dele? Será que eu tenho vigiado meu coração para não desejar coisas ilícitas, coisas atraentes, mas que não são lícitas? É importante que nós façamos essa análise. Será que aquilo que Deus tem nos dado como recursos, como habilidades, tem servido para a glória do Senhor ou para me exibir? Talvez você é uma pessoa bem-sucedida. Talvez você é alguém muito inteligente, acima da média. Talvez você é uma pessoa belíssima. Talvez você é uma pessoa que tenha várias habilidades, vários dons. Você tem usado isso para a glória de Deus ou para exibição? Para a sua glória pessoal? Se você tem usado para a sua glória pessoal, para a sua exibição, isso é soberba da vida. Ostentação. Você está sendo um mau mordomo daquilo que Deus lhe concedeu. Se Deus lhe concedeu habilidades, bens, recursos, isso deve ser usado de maneira que o Senhor seja glorificado. E não para a nossa exibição pessoal, não. Mas para a glória de Deus. Porque do contrário, é soberba da vida, é ostentação. Por fim, meus irmãos, a mentalidade mundana, o mundanismo, ele produz apenas prazeres transitórios, em contraste com a promessa de vida eterna. Veja, quando a nossa mentalidade é mundana, quando os nossos pensamentos estão nessa série de coisas que nós citamos aqui, é importante que você saiba que o prazer que você adquiriu por meio desses pecados são prazeres transitórios. Logo passam. Mas aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, eles têm promessas de vida eterna. Então, João, ele faz um contraste aqui entre os prazeres transitórios com a promessa de vida eterna. Olhem comigo o versículo de número 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, o mundo, eu falo aqui o mundo enquanto sistema, aquele sistema pecador, corrupto, de valores contrários aos valores cristãos. Esse mundo ele não é permanente. Um dia, este sistema passará. Pastor Hernando Dias Lopes, ele fala o seguinte: seus prazeres e encantos passarão. A grande meretriz, a grande Babilônia, o sistema deste mundo corrompido e mau, com seus encantos, cairá e entrará em colapso. O mundo não permanecerá para sempre. Então nós olhamos tantas coisas, como as que foram listadas aqui, e você vê a beleza daquilo tudo, a pseudo-beleza, na verdade. Você vê os prazeres, os encantos, e você pensa que precisa daquilo para a sua felicidade, para a sua satisfação, para você ter sentido na sua vida e para você ser uma pessoa realizada. Saiba, é ilusão. Aquilo logo passará. Vai passar.
aqueles prazeres, aquilo que você pensava que iria lhe dar realização, sentido de vida, felicidade, prazer pleno, aquilo passará rapidamente, rapidamente. E você vai ver que aquilo é uma grande ilusão. Mas o que nós devemos lembrar, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda quero citar as palavras do pastor Hernandes, quando ele diz: mesmo depois que este mundo acabar, com sua refinada cultura, suas vaidosas filosofias, seu egocêntrico intelectualismo, seu impiedoso materialismo, mesmo depois que tudo isso foi esquecido e este mundo tiver dado lugar aos novos céus e à nova terra, os fiéis servos de Deus permanecerão para sempre, refletindo a glória de Deus por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. O crente, ele faz um investimento eterno, enquanto que aquele que pensa só no aqui e agora, faz um investimento tolo, estúpido, porque aquilo logo vai passar. Você faria um investimento sabendo que os lucros daquele negócio logo vai passar? Ou você faria algo que o resultado seria eterno? Veja, nós precisamos pensar em tudo isso. Precisamos pensar na maneira como nós temos vivido. Nós temos vivido apenas para o aqui e agora, ou para a eternidade? Para valores e propósitos eternos. É importante que nós saibamos, meus irmãos, que tudo aquilo que se encontra no mundo, aqueles prazeres que nós olhamos, aquelas pessoas aparentemente felizes, nas festas, com vários parceiros por aí, talvez você pense que elas são pessoas felizes, quando na verdade, aquela aparente felicidade dela, logo passa, e dá lugar à tristeza, ao vazio, porque a real felicidade, o real prazer, o real sentido de nossas vidas, se encontram apenas em Deus. Apenas em Deus. Alguém já disse, né, que o coração do homem possui um formato que apenas Deus pode preencher. É mais ou menos assim. A ideia é que o homem, ele tem um anseio, que apenas o Senhor pode cumprir com esses anseios, pode realizar esses anseios eternos. Apenas Deus. Quando nós colocamos nossos anseios, as nossas afeições fora dos propósitos do Senhor, nós podemos ter certeza que o resultado vai ser frustração, vai ser decepção, porque nós somos criados para Deus, para os seus propósitos. E quando nós não fazemos isso, nós vamos encontrar a frustração, a decepção. Meus irmãos, é importante que nós consideremos isso. Aquela pessoa que vive segundo a mentalidade do mundo, mundana, ela se importa apenas com prazeres transitórios, que logo passam. Mas o cristão genuíno, que faz a vontade do Senhor, esse permanece eternamente. Recapitulando os pontos que foram apresentados aqui, nós trabalhamos essas advertências contra a mentalidade mundana. A primeira delas fala que a mentalidade mundana não pode coexistir com o amor ao Senhor. Ou seja, tem valores, práticas, crenças que você não pode ter e ao mesmo tempo dizer que ama a Deus, porque é conflitante. Não dá certo, não vai. Conflita, são opostos. Nós aprendemos que a mentalidade mundana é marcada por pecados, entre esses pecados, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E aprendemos também que a mentalidade mundana, ela produz apenas prazeres transitórios, em contraste com a promessa de vida eterna. Meus irmãos, caminhando para o fim, é importante que nós saibamos que temos diante de nós dois estilos de vida e suas consequências. Um estilo de vida que pensa apenas nos prazeres imediatos, que pensa apenas em satisfazer seus desejos pessoais, o seu egoísmo, e por fim, vai colher o juízo,
a condenação, e nós temos aqueles que amam a Deus e que fazem a sua vontade, e que esses permanecerão eternamente. Esses estarão com Deus eternamente. Nós precisamos nos renovar diariamente pela palavra de Deus. O que há no mundo é oposto à natureza de Deus. Augusto Nicodemos, ele diz que, em vez de amar o mundo, o cristão deve transformar-se pela renovação da sua mente. Amar ao mundo é tornar-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Meus irmãos, se nós vivemos como as demais pessoas que não conhecem a Deus, que desprezam a Deus, se nós vivemos da mesma maneira que elas, é importante que nós saibamos que nós não amamos a Deus. Você pode dizer que ama, mas as suas obras, as nossas obras, negam. Se nós vivemos da mesma forma que elas vivem, as nossas obras negam aquilo que os nossos lábios proferem. Estamos perdidos se nós fazemos, se nós valorizamos, se nós estimamos e praticamos as mesmas coisas. Que a gente possa nos analisar, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós nos conformamos ao mundo e rogar dele a graça necessária para viver uma transformação, uma renovação da mente, de maneira que Deus seja honrado, que a gente venha de fato amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, não haverá espaço para o mundo, porque o coração do homem é estreito e não tem como acolher ambos os amores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por sermos exortados pelo Senhor nessa noite. Rogamos a Ti que nos perdoe, ó Deus, por todas as vezes que nos assemelhamos ao mundo enquanto sistema perverso de valores, ideologias contrárias à vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos purifique de todo pecado que tem nos sujado e atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Abençoe os meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor os ajude na luta contra o pecado, contra a mentalidade mundana. Que não venhamos, ó Deus, ser dominados pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres, por aquilo que vemos, por ostentação. Que venhamos colocar nossos olhos na eternidade. Que venhamos saber que não tem como amarmos ao Senhor e amarmos o pecado, amarmos ao mundo. Não tem como negociarmos isso. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que pelo Teu Espírito possamos mortificar as obras da carne, que pelo Teu Espírito possamos viver de maneira transformada para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.